Demorou, mas finalmente chegaremos com mais um grande personagem criado na Europa, além do Tintin. Aliás, este que irei falar agora é ainda mais famoso, capaz de vencer exércitos e conquistar poderosas amizades. Então, segue o Asterixco, que hoje você vai descobrir a fórmula mágica de sucesso desse grande herói gaulês. Olá pessoal, eu sou o Dala, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Asterisco de Histórias. Aqui você fica por dentro de grandes histórias, novas ou clássicas, e todos os bastidores que envolvem essas fantásticas criações. E dessa vez, o tema é especial, pois iremos falar de mais um grande clássico das histórias em quadrinhos e animações, Asterix. Vamos ver. Criada em 1959 na França, por René Goscinny e Albert Uderzo, as primeiras histórias em quadrinhos já fizeram um baita sucesso. Não demorou muito e 2 anos depois foi lançado o primeiro álbum em 1961, Asterix, o Gaulês. Para você ter uma ideia, Asterix já foi traduzido para 83 línguas e é extremamente popular em toda a Europa, além de outros continentes como a África, Ásia e América Latina, inclusive o Brasil. Falando nisso, se você ainda não aderiu a este canal, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque sempre estamos falando de grandes histórias e de vários asteriscos importantes nos bastidores, que valem a pena acompanhar. E não esquece aquele like que ajuda demais a divulgar nossos vídeos a vocês e a todos do YouTube. Dado o recado, vamos seguindo com o nosso tema. Até 2010, quando um dos autores, Alberto Uderzo, anunciou sua aposentadoria, Asterix já tinha vendido incríveis 350 milhões de exemplares ao redor do mundo. Mas diferente de Tintin, que parou com suas obras oficiais após a morte de Hergé em 1983, que eu já falei sobre isso, e o card está acima, Asterix continua com suas publicações até hoje, com mais 3 novos álbuns e mais um que está para ser lançado em breve. Ora, vamos lá! Você vai conhecer boas aventuras! Eu não poderia deixar de fazer o importante asterisco aqui sobre os trocadilhos. Para começar, pelos nomes. Os 2 principais personagens, Asterix e Obelix, foram batizados com trocadilhos de símbolos de notas de rodapé. Obelix significa obelisco e Asterix, asterisco. Por final, fico me perguntando o porquê de eu ter demorado tanto para fazer a estreia desse personagem nesse canal. O senhor sabe? Enfim, vamos à história de Asterix e de seu grande amigo Obelix. A história se passa nos anos 50 a.C. O exército romano dominava grande parte do mundo conhecido naquela época, inclusive a região de Gália. Mas dominava quase tudo, pois havia uma pequena aldeia habitada por gauleses que resistiam ao seu invasor. E quem achava que a vida desses gauleses era limitada, estão muito enganados, pois quem sofriam mesmo eram os legionários romanos. Legionários! Mãos à obra! Uma rápida pincelada sobre os legionários, para você entender a façanha que era Asterix, Obelix e sua turma resistirem a esse importante exército romano. Naquela época de Asterix, quem comandava o exército era Júlio César, que queria fortalecer ainda mais seu exército e estava disposto, inclusive, a recrutar legiões de não-cidadãos. Só que o problema disso é que as legiões dominadas perdiam sua liberdade e tinham que servir a Júlio César e seus interesses. Claro que a aldeia era contra, e com a ajuda do guerreiro Asterix e da sua turma, a aldeia se mantinha intacta, com seu povo vivendo feliz e tranquilo. Bem, não tão tranquilo, eu vou chegar lá. Asterix era um guerreiro daquela aldeia, porém, apesar de parecer inofensivo e baixinho, era muito inteligente, e por muitas vezes conseguiu vencer seus adversários só com esse atributo. Mas também era muito forte, ainda mais com a poção mágica do druida da aldeia, Panoramix, que conseguia os ingredientes ali mesmo na aldeia, o que deixava os exércitos inimigos loucos de curiosidade em descobrir a fórmula secreta da poção. Será que não está exagerando um pouco o poder dessa tal poção? Não, capitão! Em um dos episódios, inclusive, Panoramix é sequestrado para revelar o que havia naquela misteriosa poção. Mas com Asterix e seu grande amigo Obelix ao seu lado, o druida foi salvo, assim como a poção mágica. Eu apresento Obelix, meu melhor amigo, como eu.
Falando em Obelix, ele é o grande centro cômico dos personagens. Um homem grande, forte e gordo. Gordo? Mas que gordo! Mas com um grande coração. Quando era pequeno, ele caiu na poção mágica, e durante toda a série é o único que consegue se manter forte para sempre, sem precisar tomar a poção. Alguém que caiu dentro da poção mágica quando ainda era pequenino. Você? Eu! O bordão predileto de Obelix é "são mesmo loucos esses romanos", outros povos que os gauleses enfrentam. Por sinal, um asterisco aqui. Para quem assistia Asterix, vai perceber que tanto nos quadrinhos como na animação havia muitas piadas recorrentes em seus episódios, mas que nem por isso perdiam a graça. Em todos os episódios havia uma referência a Obelix, dizendo que ele era gordo. Primeiro ele não entendia que era com ele, mas depois se irritava bastante. Ô, gordo! Está conduzindo a carroça do lado errado! Quem é gordo? Eu não sou gordo! Entendeu? Sou um pouco grande, mas não sou gordo! Mas essa sua inocência era exatamente o que fazia ele ser o personagem mais engraçado e humano da série. Lógico que com sua aparência física, a gula seria o seu pecado capital, causando estragos em vários lugares que ia. Felizmente, ainda temos o que comer. Um bordão também bastante usado também são dos legionários romanos. Toda vez que terminam uma batalha e perdem dos gauleses, reclamam. Alistem-se, diziam eles. Se alistem de novo. Outra piada recorrente na maioria dos episódios é o péssimo canto do personagem Chatotorix. Bom dia, senhor Chatotorix. Bom dia, senhora Bracucix! Não é incomum alguns episódios serem concluídos com um grande banquete para celebrar alguma vitória dos gauleses. E Chatotorix estar amarrado ou então até amordaçado, para que ele não possa dar um tostão da sua voz. Outra piada ótima é sempre falar da peixaria de Jordanalfabetix e dizer que o peixe não está fresco. Ah, por quê? Toda aquela calmaria recorrente da aldeia termina em segundos, porque os gauleses não podiam ver uma discussão ou início de briga para se animarem e partirem pro vamos ver. Todo fresco! Peixe fresco! Podem ver, está todo fresco! Vejam! São os peixes da frente! Os peixes não estão frescos! Olha só o que eles são! Venha cá ver se não está fresco! É lógico que eu vou, você vai ver! E você vê de peixe estragado, seu desgraçado! Para completar essas piadas recorrentes, não poderíamos deixar de falar dos piratas, sempre presentes e inspirados na tripulação do Barba Ruiva. Uma ótima paródia, mas também vítimas de Asterix e Obelix, e geralmente tem seu navio afundado, apesar de que algumas vezes até sacrificam seu próprio barco para evitar mais uma surra. Quanto aos episódios, temos vários ótimos e marcantes. Afinal, até o momento, são 38 revistas, mais 2 especiais. Um de 1965, que conta como Obelix caiu no caldeirão do druida, e um outro, Asterix e seus amigos, de 2007. Mas claro, eu tenho meu favorito, mas vou deixar mais pro fim do vídeo, pois irei falar de outros tão bons quanto. Mas nesse não conseguirei falar de todos, mas se quiser saber, escreve aqui nos comentários que eu posso voltar no assunto, pois assim como Tintin, Asterix é muito rico de ótimas histórias. Enfim, vamos falar de alguns episódios. Não poderia deixar de falar do primeiro, Asterix, o Gaulês, entre 1959 e 1960, que um soldado se disfarça de ancião para descobrir o motivo dos gauleses serem invencíveis. Ele acaba descobrindo sobre a poção mágica de Panoramix e vai correndo contar a novidade ao seu exército. O centurião Caius Bonus ordena que Panoramix seja capturado para assim ele ser um herói e tomar o poder de Roma. Mas Asterix parte para salvar o druida e com sua inteligência consegue conquistar seu objetivo, inclusive com a surpreendente ajuda de Júlio César. Que os ventos nos sejam favoráveis. Já começou bem. A partir daí, sucesso garantido, e as portas se abriram para mais outros ótimos episódios, como Asterix e a Foice de Ouro, Asterix Gladiador e Asterix e Cleópatra. Esse merece uma pincelada, mas não é ele ainda o meu favorito. Tudo começa quando Cleópatra e Júlio César fazem uma aposta entre eles.
construir um palácio para o imperador romano em apenas 3 meses. A bomba cai nas mãos do arquiteto de Cleópatra, que fica desesperado. Por sorte, seu pai conhecia Panoramix, o druida da aldeia dos gauleses, que com sua fórmula e a ajuda de seus amigos, Asterix e Obelix, consegue deixar Júlio César muito preocupado com uma aposta que ele julgava ganha. E um asterisco que não poderia faltar aqui. Lógico que eles acabam trazendo Asterix para os tempos de hoje, de uma certa forma. Como, por exemplo, Asterix dizer a Cleópatra que, se ela quiser, eles constroem um canal entre os mares Mediterrâneo e Vermelho, que existe hoje. E o fato de Obelix ter quebrado o nariz da esfinge, que também foi uma ótima sacada. Aliás, já utilizado em outros desenhos, como Aladdin, por exemplo, quando está cantando a música O Mundo Ideal com Jasmine. Depois disso, outras grandes e ótimas histórias foram sendo feitas e adaptadas em animações. No fim dos anos 90, começaram a aparecer os live actions, muito bons e bem feitos, mas não produzidos nos Estados Unidos, mas sim na França. Eles foram sucesso de bilheteria na Europa, tanto que teve continuações. Será que eu devo falar sobre isso nesse vídeo também? Vai falar! Você vai falar! Vai falar! Atores conhecidos mundialmente fizeram parte dessa história, com o premiado Gerard Depardieu fazendo Obelix, além do grande ator Roberto Benigni fazendo o principal vilão do primeiro filme, e uma das atrizes mais lindas do mundo e também mundialmente conhecida, Catherine Deneuve, que fez a Rainha da Inglaterra no filme Asterix a serviço de Sua Majestade. Em Asterix e os Jogos Olímpicos, destaque também para as participações de grandes esportistas reais, como o ídolo francês Zinedine Zidane e também o piloto Michael Schumacher. Agora, vou falar da minha revista e animação prediletas, Asterix entre os Bretões. Essa história era ótima nos quadrinhos e ficou perfeita na animação. Vale a pena falar também da dublagem brasileira, que deixou o filme simplesmente perfeito. Dessa vez, os romanos invadem a terra dos bretões, querendo dominar o além-mar, e estavam conquistando seu objetivo. Bom, no começo a guerra estava equilibrada, mas em plena sexta-feira e no final da tarde, os bretões pararam para tomar o que seria o seu habitual chá da cinza. Mas na época, ainda era água quente com um pouco de leite. Eu penso que é a hora, isso não é? São 5 horas. Continuaremos mais tarde. Obrigado. Os romanos, liderados por Júlio César, não aceitaram esperar passar o fim de semana e dominaram a maioria dos bretões, ficando próximos da grande vitória. Mas o que eles não esperavam era que um cidadão chamado Cinemafax era um primo distante de Asterix, e foram pedir ajuda à aldeia de Asterix e Obelix. Enquanto Cinemafax não chegava, a aldeia parecia na tranquilidade de sempre. Uma vida calma, todos se cumprimentando, e mais uma vez a ótima sequência dos peixes que quebra aquela monotonia do começo do dia. O ferreiro contra o peixeiro. O que estávamos dizendo? Que o peixe não é fresco! O peixe não é fresco! Enfim, a história vai acompanhando Asterix, Obelix e Cinemafax a tentarem levar o barril da poção mágica aos bretões, e os romanos tentando impedir que isso acontecesse. Vamos pegá-los! Os romanos! Onde estão eles? Onde estão os romanos? E nesse meio tempo, várias coisas engraçadas vão ocorrendo. Em um momento em que eles tentavam recuperar o barril que os romanos acabaram levando, Obelix bebeu demais e acabou desmaiando de cansaço. Assim, ele é preso na Torre de Longin, onde ninguém jamais escapou. Outra parte hilária do episódio. Afinal, quem seguraria Obelix? Não podemos ficar aqui. Asterix deve estar aflito. Você tem razão. Está nervoso. Espera, eu vou te ajudar. Abra essa porta, se querem ela inteira, porque nós vamos sair. Está bem, então vamos. Mas o que é isso? Essa história é muito completa. Tivemos um bandido roubando o barril, depois ele indo para uma partida de futebol americano, e lá eles conseguem recuperar o tal barril, mas acabam perdendo de vez os romanos. Mas aí, mais uma vez, Asterix usa sua inteligência para vencer os romanos, com uma erva que tinha recebido dos fenícios, agradecidos por terem sido salvos das garras dos piratas.
O que está dizendo é mentira! E essa erva traz o famoso chá, tão tradicional até hoje com o povo de lá. Asterix diz que aquela é a fórmula, assim os ingleses acreditam que estão tomando a poção, mas a confiança faz com que eles vençam, ainda mais com Obelix na linha de frente. Ao ataque! Isso mesmo, ao ataque! Obedeço ao seu chefe, ao ataque! Opa, garoto! Oh, espere por nós, aqui vamos nós! Sabe o que acontece? Obelix, com a cerveja morna, corre para a Vila Gaulesa e Asterix vai atrás. E todos comemoram, enquanto Chatotorix segue amordaçado para não cantar na comemoração. E Asterix se vangloriando com a água quente com ervas que fez para os bretões. Isso é chá. E eles gostaram disso, os ingleses? Os ingleses, eu quis dizer os bretões. Lógico, piada muito bem colocada. Para concluir, o que vem por aí? Agora, em outubro deste ano, uma nova história está chegando nas bancas. Se trata de Asterix e o Grifo, uma história que acompanha o protagonista, seu amigo Obelix e o druida Panoramix em busca de uma estranha criatura numa misteriosa e longa jornada. Será que teremos guerras no caminho? Só o tempo vai dizer. Sabe, Asterix, eu tenho vergonha do que aconteceu. Não, nada aconteceu, nada. Nada aconteceu? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Pessoal, escreve nos comentários se vocês querem mais sobre Asterix, porque assim como Tintin, é outro personagem riquíssimo. Até porque Asterix tem um parque fantástico que vale a pena conhecer. E qual país seria? Na França, é claro, próximo a Paris e muito visitado pelos turistas. Se tiver oportunidade, vá conhecer porque você não vai se arrepender. E falando em não se arrepender, você também não vai se arrepender de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda contaremos muitas histórias super legais e para garantir que o YouTube avise que novos vídeos irão chegar, garanta essa inscrição. Ah, sim, sim! Beleza? Então uma ótima semana para vocês, obrigado pela companhia e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau!